Vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre o método da quantificação do custo. Essa metodologia é muito utilizada no método evolutivo, né, onde eu preciso determinar o custo de construção do imóvel que eu estou fazendo avaliação, ou até mesmo determinar o custo de construção dos elementos comparativos para que eu possa utilizar o valor do terreno. Então, essa metodologia que a gente vai utilizar agora, a gente vai trabalhar na forma sintética, né, buscando projetos padronizados semelhantes ao objeto da avaliação ou do empreendimento que eu quero. Beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o método da quantificação do custo. Então, como que a gente calcula, né? O que é um método da quantificação do custo e qual que é o objetivo dela, tá? Então tem como objetivo obter o custo de construção a partir de orçamentos detalhados, né? Então você pode fazer o orçamento da construção que você está fazendo avaliação, ou sintéticos. Então a gente vai pegar projeto, é muito mais comum dentro de avaliação de imóveis, a gente pegar projetos padronizados, projetos padrão, né, semelhantes ao imóvel objeto da avaliação. E aí a partir daí eu adoto o custo unitário e se precisar fazer alguma adequação, eu posso, beleza? Alinhado com a depreciação. Então, qual que é o objetivo do método da quantificação do custo, né? A gente determina o custo de construção. Ele pode ser pelo CUB, pelo CUP, pelo SINAP, a gente vai ver isso. Então aqui, quando você está fazendo a avaliação do imóvel, né, quero determinar o custo de quanto custa esse imóvel hoje. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, determinar o custo de reprodução desse imóvel. Seria o valor novo dele. Então se esse imóvel que tem essa construção, com essas características, fosse construído ele hoje, qual seria o valor dele? Né? Qual seria o custo de construção dele? Tá? E aí com essa informação nas mãos, eu venho com a minha depreciação. Qual que é a depreciação dessa construção? Então quando eu sei o valor, né, o custo de reprodução, e eu sei o valor da depreciação, eu tenho o meu custo de redição. Esse custo de redição é o custo do imóvel hoje, tendo passado o tempo de utilização, tendo passado o estado de conservação dele. Então a gente tem o custo de reprodução menos a depreciação, a gente tem um custo de redição. Então, quando você for lá para o método evolutivo, aí você precisar determinar qual seria o valor de um terreno, sendo que existe uma casa construída nesse terreno. E o que você vai fazer? Você vai tirar essa construção desse imóvel e trabalhar somente com o terreno. Então, o que você vai precisar analisar? Qual que é a idade dessa edificação? Qual que é o estado de conservação dessa edificação? Né? Qual bibliografia, né? Qual referência que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o CUB, vou utilizar o CUP, eu vou utilizar o SINAP, eu vou utilizar o estouro do VEI, o valor de edificações de imóveis urbanos. Então a gente vai, nesse módulo, analisar o CUB, a gente vai analisar o CUP, a gente vai analisar o VEI, para a gente aplicar no nosso método da quantificação do custo, tá bom? Lembrando o seguinte também, tem muitos profissionais que recebe uma perícia judicial somente para determinar o custo de construção. Eu posso utilizar essa metodologia? Pode. Você pode utilizar. Né? Então, nesse caso, você vai trabalhar somente com o método da quantificação do custo. Né? Então, você pode fazer o laudo de avaliação só embasado nisso. Eu passei uma proposta comercial para uma colega minha, né? Essa colega minha de trabalho, trabalhando na empresa onde eu trabalhei, e ela pediu um laudo de avaliação somente do custo de implantação daquela chácara, né? Então, é a casa principal, o telhado da garagem e a piscina. Então, eu passei a proposta para eles e estou aguardando. Quando eu receber uma proposta positiva, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a avaliação desse imóvel somente pelo método da quantificação do custo. Então, eu vou fazer o levantamento de construção, quanto tem da casa principal, do telhado, de piscina, quantos metros quadrados tem. E aí eu vou utilizar o método da quantificação do custo para determinar o custo de redição. Né? Lembrando que o imóvel já é um pouco antigo, né? Já tem uns 15, 20 anos. Então o custo novo dele vai ser 1, só que ele já passou um tempo, né? Então ele já tem uma idade avançada e também ele tem um estado de conservação que eu preciso considerar dentro daqui da depreciação. Então, quando eu encontro o custo de reprodução hoje menos a depreciação, eu vou ter o quanto ele custa hoje, tá bom? Então, isso que é o importante. Então, sempre quando você for levar em consideração o método da quantificação do custo, você está analisando o custo de redição, tá bom?
Então deixa isso muito bem claro no seu laudo, né? Apresenta o valor de reprodução, né? O custo novo, o custo depreciado e o custo de redição, que é aquela linha, né? Eu vou demonstrar aqui a planilha, mas na planilha fica bem claro aonde está o meu custo de redição na depreciação do meu imóvel. A gente vai ver a curva também, que é bem bacana. Então vamos lá. Então aqui que eu quero trazer para vocês, né? Isso aqui é muito legal, é muito bacana esse gráfico que eu acabei fazendo, que dá para entender bem como funciona. Eu vou lá para a planilha, a gente vai mexer, a gente vai alterar essa linha. Então conforme a gente vai alterando a linha, a gente vai conseguir identificar todos esses detalhes. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Custo de reprodução, que lá no slide anterior que a gente falou, custo de reprodução menos a depreciação é igual ao custo de redição, correto? Então o que a gente tem aqui? Olha, o custo de reprodução, que é essa linha aqui, é essa linha azul aqui, ó. Não sei se você está conseguindo ver bem no vídeo, mas é essa linha azul. Então o custo de reprodução ele sempre vai trabalhar na linha do 100%, que é o custo de reprodução novo. Qual que é o valor novo desse imóvel, tá bom? E aí o que você tem aqui embaixo? Você tem o valor, o custo residual. Esse custo residual é como se fosse o seguinte: imagina que esse imóvel chegou na vida útil dele, né? E você tem o estado de conservação dele ruim. O que vai acontecer? Você, no critério de Ross-Heideck, ele prevê que existe, apesar de ele ter chegado na vida útil, ele tem um custo residual. E esse custo residual, ele pode variar conforme a tipologia. Então, a gente precisa analisar apartamento, sala comercial, casa, que mais? Barraco, galpão industrial, cada um deles tem um valor residual diferente e a gente precisa considerar, porque isso sim influencia na depreciação, tá bom? Então, vamos analisar com cuidado. Hugo, da onde eu tiro esse valor residual? Você tem algumas bibliografias que você pode utilizar esse valor residual, né, esse percentual do residual, só que o mais utilizado hoje que eu vejo seria o do velho do IBAP São Paulo, porque é um estudo recente de 2019, né, e foram atualizados os coeficientes dos padrões construtivos. Então, como você tem ali a vida útil e o valor residual também, o residual de cada construção, então você pode utilizar, não tem problema nenhum, mesmo que seja para o IBAP São Paulo. Tá bom? Então aqui essa linha vermelha é o meu residual. A gente vai olhar bastante também a questão ali na depreciação. Então na aula de depreciação eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então aqui você tem um custo de reprodução, bem aqui. Você tem o custo residual, aqui embaixo. E você tem um custo de redição, que é o objetivo do método aqui da quantificação do custo, né? Então, como a gente pode ver, essa linha preta aqui, ó, tá vendo que tem essa curva aqui? Então, ela tem essa curva que a gente vai ver no módulo de depreciação. Essa curva. Essa aqui é a linha de depreciação. Então, eu coloquei lá algumas características, né? Não me recordo qual foi a idade, qual foi o estado de conservação, mas ele traçou essa linha de depreciação. Então, conforme, né? Então, pensando aqui, deixa eu pegar num plano aqui, X e Y, nada mais é que aqui é idade versus estado de conservação, certo? E esse percentual aqui, ele pode ser tanto em percentual ou esse aqui é valor, né? Então, valor novo. Então aqui, em Y tem o valor do imóvel no instante 100%. E tem a idade versus o estado de conservação. Então, conforme, né, a idade ela vem avançando, o meu estado de conservação, ele vem, né, a minha depreciação vem trabalhando dessa forma aqui. Beleza? Então, isso que é importante, né, analisar ali no método da quantificação do custo, né, que você analisa a questão do custo de reprodução. No primeiro momento, a gente sempre vai buscar encontrar o custo de reprodução do imóvel. E depois, como a gente sabe, né, a gente vai utilizar o critério de Ross-Heideck para depreciação, o que vai acontecer? A gente vai calcular o custo, qual que é esse coeficiente do Ross-Heideck,
e isso, assim a gente multiplica pelo custo de reprodução e eu tenho o meu custo de redição. Então, nesse gráfico aqui, o que a gente pode analisar também, tá? Daqui, né, do eixo 0, deixa eu só voltar aqui, limpar e voltar. Então, do eixo 0 até essa linha verde é o meu custo de redição. Do eixo 0 até essa linha vermelha é o meu custo residual. Do eixo 0 até essa minha linha azul é o meu custo de reprodução, tá bom? Entre essa linha, na linha verde, que é o custo de redição, e a linha azul, que é meu custo de reprodução, essa depreciação aqui, ó, que está até apagado esse prédio, tá vendo? É o meu custo depreciado. O quanto depreciou meu imóvel ao longo do tempo. Então, isso aqui é meu custo depreciado. Beleza? Então, aqui eu tenho meu custo depreciado, que é essa diferença. Essa diferença aqui, ó, tá vendo? Que tem até o prédio que está apagado, olha só. Então, o valor do meu imóvel aqui, ó, se a gente for ver, ele está em praticamente aqui 95 do custo de reprodução. Beleza? Então, a determinação do custo da benfeitoria, só para deixar bem claro, é importante, porque isso a gente vai utilizar muito, tanto do método da quantificação do custo ou no método evolutivo, né? É o seguinte, a gente trabalha com o custo de reprodução. Você sempre vai buscar o custo de reprodução. Ah, eu preciso determinar o custo de reprodução de uma piscina, né? O custo de redição de uma piscina. Você determina um custo de reprodução e depois multiplica pelo critério de Hausdorff. Você vai fazer isso para tudo. Ah, é uma casa de bomba, a mesma coisa. Determina o custo de reprodução de uma casa de bomba, depois multiplica pela depreciação. Assim você vai encontrar o custo de redição, né? O custo de redição é o custo no tempo X com estado de conservação Y. É isso, tá bom? Agora vamos lá, vamos continuar os nossos slides. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a depreciação, né? Então, o que a gente vai fazer? Analisar o custo de reprodução. A gente entendeu agora de fato o que é o método da quantificação do custo, beleza? Então, agora que a gente entendeu o método da quantificação do custo, a gente vai trabalhar na depreciação. A gente vai entender de fato o que é a depreciação e como é a fórmula para eu encontrar o custo de redição. Mesmo que seja um multiplicativo, é interessante a gente abordar aqui passo a passo para vocês entenderem muito bem como é que funciona. Depois disso, a gente vai analisar o custo de reprodução dos imóveis, né? Vou abordar um pouquinho sobre o CUB, eu vou abordar um pouquinho sobre o CUP e vou abordar um pouquinho sobre o VEIO, Valor de Edificações de Imóveis Urbanos, tá bom? Lembrando o seguinte, né? E eu quero já trazer aqui para vocês o Valor de Edificações de Imóveis Urbanos, né? Que foi publicado pelo IBAP São Paulo, eu vou falar um pouco mais à frente. Ele determina o valor da benfeitoria e não o custo da benfeitoria, tá? Então, se você é aqui de São Paulo, você pode utilizar. Se você é de uma outra região, tome muito cuidado para utilizar esse estudo, beleza? É interessante pra caramba esse estudo, né? Vamos tentar estudar mais ele. Você vai ver que como ele categoriza a casa com diversos subitens, isso ajuda pra caramba para você determinar o custo de construção e também para utilizar ali no método comparativo de atividade de mercado. Só que quando a gente vai para outras regiões, né, esse estudo é específico para São Paulo, fica complicado a gente utilizar o VEIO. Existem algumas instituições, principalmente privadas, que utilizam esse valor de edificações para outras regiões com algumas adaptações, né? Como é de acordo direto com o solicitante, não tem problema nenhum, né? De comum acordo. Então, a gente precisa analisar com cuidado. Então, a gente finaliza aqui esse módulo introdutório do método da quantificação do custo. A gente vai falar sobre depreciação e custo de reprodução e depois especificação da avaliação. Então, vamos para a próxima aula. Esse vídeo foi extraído da EdaPlay, nossa plataforma de cursos e conteúdos práticos de avaliação de imóveis. Se você quer conhecer mais, basta clicar no link abaixo.